Nosso primeiro convidado é o deputado Leonel Hadi, do PT do Rio Grande do Sul, que está lá enfrentando uma das piores tragédias climáticas da história do Brasil, a pior do Rio Grande do Sul. Como é que está a barra aí, Leonel? Não está fácil, Miguel. Está uma situação bem difícil aqui no Rio Grande do Sul. Hoje mesmo nós estávamos votando na Assembleia Legislativa a criação de um fundo para, digamos, centralizar as doações e recursos, não só doações, né, estatais, mas recursos que vêm do governo federal através das iniciativas do governo Lula e também de outras iniciativas do governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, nós aprovamos a criação desse fundo e nós sabemos que o processo será longo de reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Algumas pesquisas e especialistas dão conta que o processo pode levar de 3 a 10 anos para retornarmos ao status quo que estávamos antes dessa tragédia. E ela ainda não finalizou esse processo, né, das catástrofes, não finalizaram na medida em que nós temos, inclusive, cidades, né, Capela de Santana, que nessa madrugada foi atingida de forma brutal quando uma estrada, digamos, foi arrastada pela água e inundou a cidade. Então, e na metade sul nós temos todo esse quadro também de inundação, em São Lourenço, Pelotas, Rio Grande, entre outras cidades ali da metade sul do estado. Então, é essa situação que nós estamos vivendo. E, por outro lado, algumas pessoas já retornando para suas casas completamente destruídas. Praticamente todo mundo que teve a casa atingida pela água é perda total de móveis, eletrodomésticos, sofás, cama. E mais a questão envolvendo os animais também, né? Muitos animais resgatados, mas que não tem mais para onde, né, serem levados após serem resgatados. Então, estão nos abrigos, mas nitidamente agora já começa a ficar uma situação muito difícil, porque os voluntários também retornam para suas atividades, alguns até estão retornando para suas casas para limpar suas casas. Então, começa a ter toda essa situação envolvendo os animais, as pessoas que estão nos abrigos. Digamos, a segunda onda após a enchente. Então, é essa situação que nós estamos vivendo. Muitas pessoas com dificuldades econômicas, mesmo aquelas que não foram atingidas pela enchente, com dificuldades econômicas, porque, enfim, perderam clientela, perderam a sua atividade econômica. E tem todo esse debate agora do retorno da atividade econômica, do retorno das atividades, inclusive sociais e culturais, para tentar fazer girar a economia, digamos, e que as pessoas também não gerem uma depressão generalizada em toda a cadeia produtiva e cultural do estado do Rio Grande do Sul. Leonel, tem chovido ainda aí? Pouca chuva, né? Algumas pancadas de chuva, mas nós temos a previsão de retorno da chuva entre amanhã e quinta-feira. Então, existe uma previsão aí de retorno da chuva e que pode se estender por 10 dias ainda de períodos chuvosos. Claro, não com o mesmo volume, mas preocupa porque é uma quantidade considerável aí, chegando na média de 3 a 4 dias, 150 milímetros de chuva em algumas regiões, o que é bastante em regiões que já estão alagadas, né? Então, preocupa bastante na metade sul, preocupa bastante até mesmo na região metropolitana, e isso está sendo avaliado agora, né? Pelo menos 3 dias de chuva mais intensa, mas a possibilidade de que se estenda por mais 10 dias, né? A partir de amanhã ou quinta-feira. Então, é esse o quadro aí da previsão do tempo aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Leonel, outra pergunta. Você já falou, tem áreas alagadas ainda, que ainda tem por exemplo, Porto Alegre ainda tem área alagada? Sim, tem, principalmente na região norte de Porto Alegre. Região de Sarandi, Humaitá, Vila Farrapos, uma região bem vulnerável, né, da cidade. E lá tem bastante famílias desalojadas,
houve um pequeno rompimento do dique. Aí a prefeitura disse que não foi um rompimento do dique, mas, enfim, houve um grande vazamento, vamos chamar assim, né, de água no Sarandi, que atingiu ali diversas vilas do bairro e destruiu algumas casas que já estavam numa situação de inundação, mas hoje meio que foram destruídas de fato. Então, é um processo que ainda está se desenvolvendo. Algumas outras regiões já tiveram uma melhora, com o retorno de casas de bomba e também o próprio recuo do Guaíba, né? Principalmente os bairros Menino Deus e Cidade Baixa, ou parte da região central, mas são regiões que ficaram também totalmente destruídas e com muito lixo. Por exemplo, no centro de Porto Alegre, no mercado público, nós temos uma estação do Transurb, né, que é o nosso... Não é metrô porque não é subterrâneo, mas ele tem entradas subterrâneas e ali está tomada, a estação tomada pela água ainda. Então, para entrar ali só se fosse mergulhador, né? Então, tem água acumulada por baixo dos túneis ali que levam as pessoas, né, de um lado ao outro da avenida que levam ao trem. Então, é esse o quadro de destruição ainda digamos, não tem como retornar, mesmo com o recuo da água, retornar às atividades, mesmo nos locais em que a água já não está ocupando. Então, muitas pessoas com seus comércios ainda sendo limpos, tendo que buscar eletrodomésticos, insumos. Então, é uma situação muito difícil, muito triste, e que em Porto Alegre poderia ter sido evitada se o prefeito Sebastião Melo tivesse escutado os técnicos do DEMAI, que é o nosso Departamento de Águas e Esgotos, e tivesse feito os investimentos mínimos necessários nas casas de bombas, nos diques, nas comportas. Era só fazer a manutenção que Porto Alegre não teria vivido o que viveu, mesmo com essa catástrofe, que de fato foi histórica, pior processo ambiental, né, crise ambiental e catástrofe ambiental da história do Brasil, né, em termos de volume, em termos de área destruída, em termos de impacto econômico, de cadeia produtiva destruída e ligações terrestres e, né, até mesmo, por que não, aéreas, né? Nós não temos mais um aeroporto. Então, mesmo com esse quadro, Porto Alegre poderia ter sido protegida se o prefeito Sebastião Melo tivesse feito o básico. Então, é esse o quadro, as pessoas né, voltando para suas casas, mas sem nada dentro, muito barro. Então, as imagens são extremamente chocantes, muito lixo na rua, e isso é só o início ainda do processo, né? Esse é um processo longo ainda, só de limpeza. A previsão de algumas cidades é que isso vai demorar em torno de 90 dias, somente de limpeza, digamos, quando a água escoar completamente, voltar, né, o rio para o seu leito, as bombas tiverem drenado toda a água que ainda permanece dentro da cidade, porque agora a gente está nesse processo. Por mais que o Guaíba, por exemplo, ou outros rios retornem ao seu leito, a água já invadiu áreas em que ela fica represada, né? Porque a água subiu, passa por regiões um pouco mais, né, que tinham uma elevação, mas são mais baixas. Então a água passou por cima, ocupou lá e agora ela fica represada do lado de lá, por mais que o rio baixe. Então ela equalizou e ficou represada para o lado de lá. Então tem que ter bombas de alta pressão para retirar essa água. Tem mais de 40 bombas sendo instaladas aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na região metropolitana. O governo federal está organizando a vinda dessas bombas. Algumas já foram instaladas, outras estão vindo da Sabesp. Nós temos também bombas, né, de produtores rurais, empresas, enfim, várias bombas de sucção de água foram trazidas e estão operando nesse momento para tentar tirar essa água das regiões em que ela ficou represada, e que são várias regiões de várias cidades. São Leopoldo, Canoas, Porto Alegre tem essa realidade, e Porto Alegre ainda tem muitas casas de bomba que não podem operar porque foram atingidas pela água ou a energia elétrica não chega nessas regiões. Então é um caos completo, mas em Porto Alegre especificamente tem uma assinatura direta do prefeito Sebastião Melo. Tem essa denúncia de um deputado do PSOL
Na verdade, é uma informação que vem da jornalistas, né? E aí foi repercutido, né? E que é exatamente... Essa informação já está circulando desde o primeiro dia que inundou ali o centro de Porto Alegre, né? Que desde 2018, o prefeito Sebastião Melo tem sido informado, ele assume a prefeitura em 2021, na verdade. Mas desde 2018, a prefeitura tem sido informada sobre necessidades de obras e manutenção das bombas, das casas de bombas, né? Que são um departamento, antigo departamento de esgoto pluvial. Nós tínhamos um departamento de esgoto pluvial focado simplesmente na proteção da cidade frente às águas, a partir do sistema de diques, muros, comportas, casas de bombas que nós temos, que suportaria, em tese, até 6 metros de cheia do Guaíba. O Guaíba chegou a 5,30 metros e muito menos do que isso já houve o colapso desse sistema por falta de manutenção. Comportas foram arrancadas pela pressão da água, outras comportas tiveram vazamentos severos porque não tinham a borracha nem os parafusos necessários para o seu isolamento. Sacos de areia que deveriam ter sido colocados por dentro foram colocados por fora e não tinham cimento e nem o material correto no seu entorno, que não é aquele plástico fechado, deveria ser um plástico permeável, né? Tipo esses sacos de ração. Não foi feito dessa forma. As casas de bombas que já tinham sido alertadas que precisavam de manutenção desde 2018 e em 2023, depois da cheia do Guaíba, da enchente, que foi mínima em Porto Alegre, mas já acendeu um alerta em setembro e novembro, o DEMAI novamente alerta a Prefeitura de Porto Alegre de que precisam de manutenções urgentes nas casas 13, 17 e 18, que são as casas de bombas principalmente próximas ao Guaíba, na região mais central, e que precisavam de elevação porque a água poderia atingir e elas ficarem inviáveis. E a Prefeitura, o prefeito Sebastião Melo, não fez nenhum movimento nesse sentido, nenhum investimento, muito antes pelo contrário, ele continuou não investindo absolutamente nada, como já tinha feito em 2023 e 2024, nenhum investimento, nenhum início de licitação para fazer qualquer tipo de manutenção ou início de processo de manutenção. Então, ele tem uma assinatura direta, porque foi exatamente essas casas de bombas que, ao serem atingidas pelo volume de água, permitiram que a água avançasse ainda mais pelos bairros centrais da cidade. E aí começou um colapso, uma reação em cadeia, porque foi caindo uma casa de bombas, aumenta o volume da água, é obrigatório desligar a rede elétrica, porque fica tudo eletrificado, e aí essa rede elétrica alimentava outra casa de bomba, que teve que ser desligada, e aí começou o caos completo, e a água tomou conta da cidade, a ponto de nós termos, das 23 casas de bomba, somente 3 casas de bomba funcionando no pior momento da crise. Então, sinto muito, mas o prefeito Sebastião Melo, ele tem uma responsabilidade direta. Alguns vão dizer, mas bem, faz 20 anos ou 30 anos que as casas de bombas não recebem uma reforma decente, ou desde a década de 70, por exemplo, tem pessoas dizendo, né, que foi a última grande iniciativa em relação aos nossos diques, nosso sistema de contenção de águas. Mas eu quero chamar a atenção. O prefeito Sebastião Melo, o grupo político do prefeito Sebastião Melo está na Prefeitura de Porto Alegre desde 2005, quase 20 anos. Há quase 20 anos, essa administração está sendo tocada por esse grupo que hoje está na administração. Sebastião Melo, inclusive, já foi vice-prefeito de Porto Alegre, mesmo durante o governo Marquesan, em que o Melo disputou o segundo turno, o MDB, os partidos que hoje estão com o Melo eram base do Marquesan, e foi durante o governo Marquesan que o departamento de esgoto pluvial foi colocado dentro do DEMAI, deixou de ser um departamento que cuidava exclusivamente disso, para passar a ser um setor de dentro do DEMAI, porque o objetivo do Sebastião Melo e anteriormente do Marquesan, do PSDB, do mesmo partido do Eduardo Leite, era a privatização do DEMAI, continua sendo, na verdade, a privatização do DEMAI, e por isso fizeram esse sucateamento criminoso, e quem está pagando essa conta é a população de Porto Alegre, são os comerciantes, os moradores, né, as regiões periféricas, principalmente da região norte,
que sofrem agora com essa escolha deliberada por parte do Sebastião Melo de não investir, de sucatear, de não escutar os alertas que estavam sendo realizados pelos servidores públicos do DEMAI. Muito bem. Leonel, uma preocupação também que todo mundo está tendo agora é com o frio, porque então, a gente está recebendo notícias de que está esfriando muito. O sul é a região mais fria do país, né? É óbvio, está mais ao sul. Como é que está a temperatura aí? Está realmente esfriando muito? Esfriou ontem, hoje segue um pouco mais frio, mas agora a gente está numa situação de aumento de temperatura. Então a gente está numa montanha russa. Então aumenta a temperatura, chove bastante, esfria novamente e começa esse ciclo de mudanças muito brutais, muito radicais na temperatura. Então hoje a gente está num dia úmido, não tão frio, mas bastante úmido. Agora amanhã vai a 30 graus a previsão, perto de 30 graus, para a gente ter uma ideia. Então a gente sai de ontem, por exemplo, que em algumas regiões aqui do estado estavam batendo aí o termômetro em 6, 7 graus, como Lajeado, por exemplo, uma região muito atingida. E amanhã a gente vai estar a 30 graus em Porto Alegre. E aí vai chover novamente. Então, enfim, né? Se alguém quer entender o que é o aquecimento global, o que é a crise climática que nós estamos vivendo, bom, vem para o Rio Grande do Sul e vai saber disso em 3, 4 dias aqui, vai entender bem o que é, né? Porque nesse momento, em tese, no Rio Grande do Sul, nós deveríamos estar passando por temperaturas já indo para o inverno, ou seja, temperaturas tendendo a mais severidade do frio, mas ainda não tão intensas, né, no outono, porque o Rio Grande do Sul, em tese, é um estado subtropical, diferentemente, né, a partir ali do Paraná para cima, que é um país tropical, né, que tem essa temperatura meio padrão, né, não tem as estações tão definidas, mas nós, como um estado dentro da linha subtropical, nós deveríamos ter 4 estações bem definidas, né? Verão, outono, inverno, né? Primavera, verão, né? Deveria ter esse ciclo. E nós não temos mais isso. Nós temos verão, primavera, outono, tudo na mesma semana, às vezes no mesmo dia. Então é essa a realidade. Agora, em poucos dias, em tese, passando essa temporada de chuvas, tudo indica que nós teremos a vinda do frio. E aí tu junta pessoas sem roupas, com a saúde já debilitada e com frio intenso, e isso pode gerar uma onda gigantesca, né, de resfriados, H1N1, essa situação da gripe e doenças respiratórias, pneumonias. Então, e claro, nada disso vai ser contabilizado como fato vinculado à catástrofe ambiental, mas na verdade nós sabemos que tem uma relação direta com esse fato e pela vulnerabilidade que se encontram as pessoas. Leonel, o governador Eduardo Leite, ele deu uma declaração há poucos dias e causou mal-estar, né? Porque ele falou que tinha outras agendas, né? Que apesar de entender que havia necessidade de investimento em segurança, tinha outras agendas, mencionou o ajuste fiscal. Aí eu queria saber o que você pensa dessa declaração e como você está avaliando o trabalho do governador e a sugestão dele de adiar as eleições municipais. A sugestão dele de adiar as eleições municipais é ridícula. Tapar o sol com a peneira, tentar criar um factoide. Em segundo lugar, as falas dele, muitas delas me parecem uma honestidade que ele não tem no dia a dia, e ele acaba não conseguindo mascarar aquilo que ele realmente pensa. O Eduardo Leite é o protótipo do neoliberal, defensor do Estado mínimo, autoritário, e que no ano de 2020 sancionou uma lei que alterou 480 artigos do nosso Código Ambiental, na lógica de flexibilizar, de permitir
a extração da mata ciliar que fica ao entorno dos rios, permitir construções nessas regiões, né, dentro da lógica do progresso, do empreendedorismo, e, ao mesmo tempo, paulatinamente foi retirando recursos do Estado para a prevenção de catástrofes e também da defesa civil. Então, ele tem uma ótica de redução do Estado, no sentido mais amplo possível. Eu nem sei por que essas pessoas estão, né, no Estado, claro, devem ter interesses para depois serem algum CEO de alguma empresa dessas aí, né, que eles favorecem enquanto governadores ou políticos, né? Então, ele, no meu entendimento, ele tem uma responsabilidade absoluta também sobre essa crise. Por mais que as alterações do Código Ambiental possam não ter sido suficientemente responsáveis pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós sabemos que a falta de mata ciliar ao entorno dos rios, né, do fluxo da água, potencializam a velocidade e o volume da água. A falta de vegetação nessas regiões também agride e faz com que tenha mais violência, atinja as cidades, as construções, né, cada vez mais próximas de rios também. E ele, no meu entendimento, está sendo um negacionista climático quando permite esse tipo de alteração, inclusive permitindo a utilização de agrotóxicos que não são utilizados nos seus países de origem. Então, os países de origem proíbem aquele agrotóxico, mas pelo Eduardo Leite pode ser utilizado aqui para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. Então, nós vemos um governador que tem como objetivo simplesmente se posicionar como um indivíduo que defende o livre mercado, a livre iniciativa, mas é um negacionista climático e que deixou de fazer o dever de casa, porque ele foi alertado sobre essa crise ambiental, tinham estudos que demonstravam quais as regiões deveriam ser protegidas frente à agressividade das águas, inclusive no Vale do Taquari, que é a região que foi atingida em setembro, novembro e agora novamente. Então, tinha todo um estudo desde 2012, tá, que foi encomendado pelo governador, na época, o governador Tarso Genro, encomendou um estudo aprovado pelo governo Dilma, na época, que destinava milhões de reais para construção de diques, de piscinas de contenção. Tinha toda uma lógica de plantação de árvores para mata ciliar, de desassoreamento, né? Enfim, tinha toda uma política que visava justamente proteger as regiões dessas questões extremas climáticas, porque isso já era previsto. E depois da saída do governo Tarso Genro do PT, os estudos ambientais estavam ainda, né? Isso demora um tempo. E foi descontinuado completamente pelo governo Sartori, do MDB, do mesmo partido do Sebastião Melo, e depois pelo governador Eduardo Leite, que considerou que isso não era uma prioridade na sua agenda, como ele diz, né? Isso não era uma prioridade e simplesmente essa negligência neoliberal do Estado mínimo fez com que nós tivéssemos essa catástrofe que destruiu o estado do Rio Grande do Sul, né? Praticamente 400 municípios aí completamente destruídos ou atingidos de uma forma brutal, dos 497. Depois, agora reduziu um pouco, parece que a gente foi a 365, 367 municípios realmente, né, digamos que foram atingidos diretamente, mas isso dá praticamente 80% dos municípios do estado, e a economia é reduzida a nada. E agora eles se voltam ao Estado, no caso à União, principalmente, exigindo recursos, exigindo investimentos, exigindo participação direta do Estado, né? Justamente aqueles que defendem o Estado mínimo. Por exemplo, a Fiergs agora pedindo financiamentos, pedindo recursos e sempre defendendo o Estado mínimo. Então é curioso, né? Na hora que a situação ela fica extrema, que existe uma destruição da economia, que os empresários, né, são atingidos, eles recorrem ao Estado malévolo, o Estado do mal, para tentar resolver as suas questões econômicas. E está certo, o Estado tem que servir para isso mesmo. Nós não podemos perder empregos, nós não podemos perder a cadeia produtiva do Estado do Rio Grande do Sul, mas nunca fica de lição, né? Porque passa esse processo, volta o discurso do Estado mínimo, volta a ideia de que o meio ambiente não é a prioridade, volta a concepção de que nós não devemos investir em nada de prevenção, porque esse é dinheiro posto fora.
que o discurso climático é uma grande bobagem, o que importa é o progresso econômico, e o Eduardo Leite, bem ou mal, ele participa disso, principalmente quando ele diz que tinham outras agendas, o ajuste fiscal, que foi ele que criou. Esse ajuste fiscal é do grupo dele, político dele, os neoliberais. Começou lá com o governo Temer, depois do golpe contra Dilma, essa lógica do teto de gastos, do regime de recuperação fiscal. Ele assinou o regime de recuperação fiscal, que fez ampliar a dívida do Rio Grande do Sul com a União durante o governo Bolsonaro, e agora ele tenta se vitimizar, dizendo que o governo Lula tem que perdoar, o governo Lula tem que não sei o quê, mas, não era a saída do Rio Grande do Sul? Quem forçou ele a assinar esse regime de recuperação fiscal, se não ele próprio? E agora ele quer inverter o jogo, dizendo que, nossa, sou vítima da União, eu sou vítima. Essa questão da dívida é um debate profundo que tem que ser feito. Eu concordo que a dívida já foi paga, eu concordo que essa relação, né, entre entes federados tem que ser modificada, mas a gente não pode agir com cinismo. Porque com o governo Bolsonaro eles falavam baixinho, pediam desculpas, faziam os acordos, vendiam aquilo como manchete, dizendo que estavam resolvendo a situação fiscal do estado do Rio Grande do Sul, e agora utilizam esse argumento, né, nesse momento, dizendo que o ajuste fiscal, como se não fosse uma responsabilidade dele mesmo, e ele tivesse sido quase feito, né, uma situação de extorsão com ele, ou até mesmo um sequestro dele para ele assinar alguma coisa que, nossa, está colocando o Estado numa situação muito difícil e ele não sabe a origem disso. Ele é a origem disso. O Eduardo Leite é a origem desse processo. Leonel, tem uns comentários aqui que eu queria ler, do João Hitzel. São perguntas para você. Leite fará nova... São 3 comentários. Espero falar os 3, depois você responde. Leite fará nova campanha de revitalização do cais? Primeira pergunta. Melo irá tirar o muro e continuar vendendo Porto Alegre? Segunda. O DEP extinto em 17, incorporado ao DEMAI e só em 2020. Aliás, você podia explicar para a gente essas siglas, né, para a gente entender. O DEMAI é o Departamento Municipal de Águas e Esgotos. E o DEP era o Departamento de Esgoto Pluvial. Então, eram 2 departamentos, para as pessoas entenderem. Um departamento tem um peso muito maior do que um setor, digamos. Aí o DEP, como foi bem falado aqui, ele foi extinto em 2017, ali, por causa do Marquesan, né, na lógica de privatização, etc. Tal. Em 2020, então, ele foi meio que recriado dentro do sistema do DEMAI para privatização. Então, ele ficou meio no limbo. Então, o DEMAI meio que cuidava dessa questão dos esgotos pluviais, que são os esgotos das pessoas entenderem, né? Tem o esgoto cloacal, que é o esgoto que vem das casas, esse esgoto contaminado, vamos dizer assim, e o esgoto pluvial, que vem das chuvas, que vem do rio, dos córregos, etc. Né? Então, nós tínhamos um departamento, porque Porto Alegre é uma cidade que lembra muito, sei lá, Amsterdã, entende? Ela é cercada por água. Então, e foi criado a partir da década de 60, depois da enchente de 41, famosa enchente, foi criado todo um sistema de diques, como eu falei, com portas, Muro da Mauá, bombas, né, de casa de bombas, etc. Então, esses 2 departamentos, em tese, tinham funções distintas, né? Um era saneamento básico, vamos chamar assim, que é esgoto e água potável, e o outro, proteção de Porto Alegre frente à enchente, ou cheias, ou inundações, etc. Resolveram que proteger Porto Alegre de inundações era uma grande bobagem, porque, afinal de contas, desde 1941, não aconteciam mais catástrofes. Daí o prefeito Sebastião Melo, enquanto vereador, defendia, e inclusive, se eu não me engano, é o projeto dele, defendia que o Muro da Mauá, que hoje todo mundo está conhecendo, o Brasil inteiro conhece, deveria ser retirado dali, né, para as pessoas enxergarem o armazém do Cais do Porto. E ideia também compartilhada pelo governador Eduardo Leite, e entre outros parlamentares, que tinham essa ideia de modernização, vamos entregar para a iniciativa privada, o armazém vai ser privatizado e agora sim ele vai ser um espaço cultural, etc. Bom, enfim, temos que fazer alguma coisa com o armazém, concordo. Agora, essa ideia, né, da modernidade, da iniciativa privada,
assumir, vai dar tudo certo, e vamos destruir o Muro da Mauá, porque, afinal de contas, vamos fazer um sistema mais moderno de contenção de cheias. Olha, eu acredito que, pelo que aconteceu agora, um sistema mais moderno vai custar umas 20 vezes, né? Vai custar 20 vezes mais do que custaria antes. Porque, com certeza, com o que nós já temos, estamos no limiar. Imagina construir do zero uma nova proposta nesse sentido. E eu nem sei como é que vai ficar agora essa iniciativa privada, porque o acordo com a iniciativa privada não tinha necessidade, assim, de forma realmente efetiva, de criação de um sistema robusto de contenção de enchentes. E sim dizer, olha, vamos criar algumas, como se fossem escadas para dificultar o acesso da água do Guaíba, mas agora o montante que passou consideravelmente a cheia histórica do Guaíba, por causa do aquecimento global, por causa de toda essa catástrofe ambiental que nós estamos vivendo no mundo, muda todos os paradigmas. Então, no meu entendimento, o que nós temos em Porto Alegre, por enquanto, é o suficiente. Nós temos que fazer as reformas necessárias, temos que fazer a manutenção necessária e, inclusive, ampliar o que já existe, porque provavelmente o Guaíba vai ter uma cheia maior do que 5,30, pode extrapolar os 6 metros, então a gente já tem que pensar um sistema de proteção, talvez, de 6,5 metros, de 7 metros, aí tem que ver com os técnicos, mas reforçar esse sistema, fazer a manutenção do que nós já temos, pensar outras alternativas. Agora, ao invés de fazer a manutenção, não sei o que, a gente ficar pensando em planos mirabolantes em relação ao que nós já temos, eu acho completamente inviável. Então, as duas perguntas dele, né, eu espero ter respondido, né? Porque Melo e Eduardo Leite queriam, a qualquer custo, acabar com o Muro da Mauá. Acabar com o Muro da Mauá. Isso, vamos lá, pessoal. Extinção do DEP, Departamento de Esgotos Pluviais, ideia de tirar o Muro da Mauá, ou seja, suas comportas, que hoje minimizaram, porque se não tivesse lá, talvez no mercado público, para quem conhece, talvez estivesse com água até o telhado, né? Sei lá. Então, nós vemos qual é a lógica dessas pessoas, né? O negacionismo climático, o negacionismo científico, porque está sendo alertado que teríamos esse evento faz muito tempo, tanto é que o Eduardo Leite mesmo falou, né? Eu tenho sido alertado. Pois é. E mesmo assim, esse vídeo que ele fala sobre o Cais Mauá é do ano passado, dizendo que tinha que tirar o muro, que agora ia ser tudo, né, sem muro, etc. e tal. E a questão do DEP, né, de não ter voltado a ser um departamento de 2020, como bem falou aqui, extinto em 2017 durante o governo Marquesan. Então, daí a gente tira uma lógica, uma visão de como pensam essas pessoas. Muito bem, Leonel, estamos chegando ao final aqui, eu tenho outro convidado. Então, só vou te pedir as considerações finais e para você dar algum recado aí, como é que o pessoal pode continuar ajudando. Eu acredito que o importante agora é a gente compartilhar as informações que vêm do governo federal. Por exemplo, esse auxílio reconstrução de R$ 5.100, que é um voucher, né, para compra de materiais de construção, de eletrodomésticos, de imóveis. Então, tem todo um processo que vai incidir sobre as prefeituras. Então, a pressão agora tem que ser em cima das prefeituras, para que as prefeituras façam os requerimentos necessários para o governo federal enviar o recurso que já está garantido, né? Nós temos aí 23 bilhões de reais que o governo federal indicou para o governo do estado do Rio Grande do Sul, através da suspensão da dívida durante 3 anos, e nós temos um montante aí de recursos ainda, de Bolsa Família, de FGTS, de saques que podem ser feitos para minimizar esses danos que aconteceram no estado do Rio Grande do Sul. Então, é importante que as pessoas tenham essas informações. Nós temos aí várias iniciativas que precisam ainda de voluntários, principalmente hoje nos abrigos, e tanto de pessoas quanto de animais, porque, enfim, como eu falei no início, né, as pessoas estão retornando às suas atividades, então é importante que quem tiver essa disponibilidade possa se voluntariar na medida do possível, né? E nós temos que continuar fazendo a fiscalização da utilização desses recursos e também trazendo verdade, porque tem muita fake news. Então, a gente tem que seguir combatendo as fake news e trazendo dados concretos do que está sendo feito nesse momento
no estado do Rio Grande do Sul. Maravilha, Leonel. Então, um forte abraço, boa sorte aí. Né? Um abraço, Se obrigado. precisar contar, pode contar com a gente. Um abraço. Valeu, um abraço.